Olá, eu sou Fábio Câmara, professor dos cursos de Administração e Comunicação da SPM. Comigo aqui o Murilo e o Felipe, alunos do curso de Administração da SPM, e somos o NinoCast, podcast do Núcleo de Inovação e Kaizen da ESPM, que é vinculado ao Centro de Gestão e Transformação de Negócios do curso de Administração ESPM, e esse é o nosso quarto vídeo e podcast. Para ele trouxemos a Marcela Evangelista, que trabalha com desenvolvimento de negócios na Valora, que é uma cleantech de compensação ambiental através de reciclagem. Marcela, desde já agradeço a sua presença e participação no nosso NinoCast. Hoje falaremos sobre a mais recente inovação da Valora, o Valora Coin. Para iniciarmos a conversa, passo a palavra para o Murilo. Primeiro, agradecer a sua presença. Estamos muito felizes de ter vindo aqui. E para começar, a gente quer introduzir como que começou a Valora. Qual necessidade vocês queriam atender inicialmente? Um pouquinho antes de começar a chegar na Valora Coin. Boa. Obrigada primeiro pelo convite. É um prazer estar aqui também, acompanhando todo o trabalho que vocês fazem com os alunos, com a universidade, trazendo aí toda essa união, né, entre o mercado de trabalho, as startups, os novos negócios para dentro aqui de um ambiente de estudo. Então, queria agradecer muito aí a chance da gente estar aqui contando um pouquinho para vocês sobre a Valora. A gente agradece. Boa. Bom, a Valora é uma startup, na verdade, que começou em 2020, pré-pandemia. Então, a ideia surgiu principalmente porque a gente tinha o foco e esse olhar, né, muito voltado para as necessidades de reciclagem no Brasil. Não é todo mundo que sabe, mas no Brasil a gente recicla muito pouco o nosso lixo. Só cerca de 3 a 4% dos resíduos recicláveis são realmente reaproveitados no mercado. E a gente viu muito potencial e muita oportunidade de trabalhar isso. A gente foi fundado aqui na cidade de São Paulo, que é uma grande metrópole que tem muito resíduo concentrado, que tem muitos problemas também causados por causa do resíduo, né? Então a gente anda na cidade quando chove, alaga, muitas vezes sobe o lixo junto. A gente vê os esforços que tem também da própria prefeitura para fazer a coleta seletiva, de bairros que ainda não são atendidos, de pessoas que não sabem como descartar o resíduo. E tudo isso eu acho que é uma grande oportunidade, foi um grande olhar que a gente teve para começar a trabalhar no nosso nicho. A empresa foi fundada então por primeiro 3 sócios, né, 3 diretores que a gente tem hoje, que tem essa bagagem também de outras multinacionais, outros setores que eles trabalharam aí, são fundadores que têm mais de 20 anos de experiência aí no mercado. E com essa necessidade, então, de trazer essa valorização dos resíduos, de realmente transformar o mercado do resíduo, né, reciclável no Brasil. Acho que tem uma questão também que a gente fala pouco, que todo mundo que trabalha com reciclagem hoje vê um cenário muito informal. Então, muitas pessoas dependem da reciclagem para sobreviver, basicamente, só que é um cenário de muita informalidade, de pessoas que não têm nenhuma regularização trabalhista, não têm um salário digno, trabalham debaixo de chuva, debaixo de sol, e acho que fazer isso de uma forma profissional, de uma forma eficiente, de uma forma inovadora, também era um gap aí que a gente queria suprir. Então, com base nisso, né, a gente começou a desenhar o nosso modelo de negócio, e quando a gente está falando de uma startup, eu acho que o mais interessante, quem trabalha com isso sabe, né, é que você tem que sempre validar suas ideias. Então não adianta querer trabalhar com lixo sem você saber se você consegue, se você pode, se você vai ter um resultado e alguém que pague, porque para você criar uma startup, você vai ser uma empresa que precisa se sustentar. E o nosso grande desafio também foi esse. Então, a ideia que a gente tinha de ser uma empresa transformadora, inovadora, que estava trabalhando no mercado de reciclagem, veio para a terra, né? Aterrou a gente de forma que a gente teve que testar todas essas nossas ideias de como a gente faria para realmente trazer essa valorização dos resíduos. E aí, inicialmente, a gente começou a fazer a coleta seletiva em condomínios residenciais, porque é onde a gente tem uma grande quantidade de resíduo concentrado, né? A gente tem um índice populacional ali muito alto, então tem muita gente gerando resíduo. O nosso foco foi exclusivamente olhar para todos os resíduos pós-consumo, que a gente chama, então é tudo aquilo que a gente vê nas prateleiras de mercado, tudo aquilo que a gente consome como pessoas mesmo, né? Porque também na área da reciclagem tem um outro viés, que é quem trabalha com a indústria, que é quem está realmente produzindo esses resíduos. Esse lado já está um pouco mais ajeitado, vamos dizer assim, porque as indústrias têm algumas obrigações e requisitos ambientais para operacionalizar, né, as suas atividades. Então, a gente deixou esse viés já resolvido de lado e focou onde a gente realmente via que tinha essa necessidade, que era nas nossas casas. E com base nisso, a gente foi transformando aí todo o nosso modelo de negócio.
Em 2021 veio a pandemia, a gente ficou ali numa fase bem difícil, mas a gente acabou entrando para alguns processos de aceleração que foram ajudando a gente a validar, a criar o nosso mínimo produto viável, a testar e validar as nossas hipóteses, se teria ou não um mercado para a gente atuar mesmo, se as pessoas estavam interessadas em fazer a reciclagem dos resíduos ou não, em ver a valorização disso e entender quais os resultados positivos que a gente poderia trazer também no geral. Então, dentro desse cenário de informalidade, como que a gente poderia trazer renda extra para as pessoas que trabalham com reciclagem? Como que a gente poderia beneficiá-las de alguma forma, gerar mais postos de trabalho, diminuir os nossos impactos ambientais? Porque tem isso, quando a gente está falando de resíduo, que é uma coisa bem simples, né? Todo mundo sabe o que é reciclagem, mas, putz, nem todo mundo faz direito, nem todo mundo sabe o que tem por trás. Então, depois que a gente começa a trabalhar com isso, a gente começa a pegar mais dados, né? E fica um negócio que você entende o quão impactante é. Para a gente ter uma noção, né? Basicamente, alguns dados, assim. Quando a gente recicla uma garrafa de vidro, por exemplo, a gente consegue usar esse vidro integralmente para a produção de uma nova garrafa. Então, o vidro ele é infinitamente reciclável. E com esse processo, a gente economiza 70% de energia para a produção da nova garrafa. Ou seja, não é só o material que não foi para o aterro e para o lixão e que está com o destino errado. É a energia que a gente está poupando. É o recurso que a gente está deixando de extrair para produzir uma nova garrafa. É o emprego que a gente trouxe para fazer a triagem desse material. É o emprego que tem na indústria para produzir essa nova garrafa. Então, é toda uma cadeia que se desenvolve dentro desse nosso trabalho. Isso é o nosso motivo de orgulho, né? Porque a gente ainda está trabalhando e lutando muito aí no mercado para sobreviver e para trazer ainda mais resultados. Mas basicamente foi esse o nosso histórico, assim. Então, desde sempre a gente teve essa pegada de trazer um impacto positivo dentro de toda a cadeia com base nos nossos serviços. Acho que uma coisa legal de contar também é que testando essas ideias e vendo como a gente poderia trazer valor para aquilo que a gente está integrando, né? Entregando, desculpa. A gente decidiu ser a primeira empresa a fazer a coleta seletiva neutra. Ou seja, a gente não emite CO2 nas nossas coletas de resíduo reciclável, porque a gente trouxe um caminhão elétrico para fazer essa parte de operação. Então, é um caminhão totalmente inteligente, que ele é otimizado para conseguir pegar mais resíduos. A gente consegue, enfim, trazer vários outros impactos legais aí também dentro da cadeia. E aí, ao longo desse tempo, a gente foi entendendo as necessidades, né, tanto dos nossos clientes quanto do mercado com relação à reciclagem no geral, e foi pivotando um pouquinho o nosso modelo de negócio. Mas, basicamente, esse é o nosso histórico. Nossa, é impressionante. A gente vê que é uma necessidade que a gente na nossa sociedade desde sempre, e vocês estão cumprindo de uma forma que, sinceramente, eu nunca tinha pensado de uma coisa assim. Legal. Impressionante, a gente vê que isso está bem na cultura de vocês. Desde o caminhão, tá bem interno dentro da empresa. E explica um pouco como surgiu essa ideia do Valora Coin. Como que ele funciona, explica como funciona esse blockchain. Boa. Então, como a gente foi trabalhando nesse mercado da reciclagem, vendo que as pessoas têm sim essa vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer reciclagem, a gente queria criar uma ferramenta onde todo mundo pudesse investir na reciclagem de alguma forma. Porque o que acontece? Muitas cidades ainda não têm a coleta seletiva rodando ali nos bairros. Muita gente não tem a coleta seletiva na frequência que gostaria, então gera mais resíduo do que consegue descartar, vamos dizer assim, o que é um problema, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. O que a gente queria era criar uma ferramenta para que todo mundo pudesse, então, investir e saber que está causando um impacto positivo e que está trazendo um benefício real. Como a gente tem essa parte da operação rodando também da coleta, a gente consegue mostrar para todo mundo que a gente está fazendo um projeto socioambiental. Então, tudo que a gente coleta de material, ele tem um destino correto, a gente armazena todas essas informações, mostrando para qual reciclador que foi o material, mostrando para as pessoas quais os impactos que elas deixaram de causar no meio ambiente, como esse exemplo que eu dei da energia, por exemplo, para reutilizar o vidro. Isso serve para todos os outros materiais, né? Plástico, papel, enfim, a gente deixa de desmatar muitas árvores a cada tonelada de papel triado e recuperado para reciclagem, a gente deixa de gastar água em processos de produção de novas embalagens, a gente deixa de extrair petróleo para a produção de novas embalagens plásticas. Então, tudo isso é muito importante e dá a oportunidade para as pessoas investirem numa oportunidade assim mesmo. Acho que esse foi o principal ganho que a gente viu. E através da tecnologia foi a forma que a gente conseguiria atingir mais pessoas, né? Hoje em dia, o mundo é muito digitalizado, muitas pessoas têm acesso à internet e têm essa vontade de fazer diferente. Então, o Valora Coin nada mais é do que um programa de compensação ambiental
através da reciclagem. Então, a gente pensando em todos esses impactos que a gente gera com a nossa produção de resíduos, a gente consegue compensar ele comprando, vamos dizer assim, materiais recicláveis, né, injetando esses materiais recicláveis para dentro do sistema de novo. E então o Valorcoin nada mais é do que isso, uma plataforma onde as pessoas podem comprar suas compensações através da reciclagem. Então, você poderia escolher um impacto, por exemplo. Eu quero tornar a minha pegada de carbono mais neutra, porque eu acho que eu ando muito de carro na cidade, eu estou poluindo muito e eu gostaria de fazer isso diferente. Bom, a gente ajuda você a fazer isso através da reciclagem dos resíduos. Eu queria gastar menos água porque eu gosto de tomar banho demorado ou por N motivos que as pessoas podem ter por gastar muita água. A gente ajuda vocês a fazerem isso por meio da recuperação de materiais recicláveis. E o mais legal de tudo isso também é que tem um viés social por trás, como eu disse, de geração de emprego e renda, que está muito ligado também à parte de diversidade, de inclusão, porque quando a gente também foi conhecendo um pouco mais do mercado, a gente foi visitando cooperativas de reciclagem, a gente foi vendo as centrais de triagem como funcionavam, foi vendo como funcionava o trabalho dos catadores de materiais recicláveis, que vêm com a carrocinha. Muitas pessoas que estão no meio desse mercado são mulheres que sustentam toda a sua família. Então, querendo ou não, é uma forma da gente impulsionar também essas pessoas a se formalizarem, principalmente através do cooperativismo, porque a gente está trazendo um novo fluxo de materiais ali para dentro do sistema. Então, a gente conseguiu medir isso, que a cada 5 toneladas que a gente recupera, que não é muito, viu, gente? É um condomínio de mais ou menos 500 apartamentos, a gente consegue trazer um novo posto de trabalho numa central de triagem, por exemplo. E isso, se você comparar esse posto de trabalho com a renda de um catador, que vem com a carrocinha, ela é 3 vezes maior do que o que essa pessoa ganha vendendo freelancer ali, aqueles materiais. Então, é uma forma da gente ajudar também a sociedade de uma forma muito positiva. E essa foi a ideia por trás do Valorcoin, né? E a gente conseguiu operacionalizar isso através da tecnologia, através dessa rastreabilidade, tanto dos impactos, quanto de onde vêm os resíduos, para onde eles vão, quanto foi retirado, de onde, para onde. E como fazemos para adquirir o Valorcoin? Como é que funciona? A gente adquire, compra, acompanha? Como é que é o processo? Esse processo é muito simples, a gente quis tornar isso de uma forma muito palpável para todo mundo. A gente criou então uma plataforma que é um site, todo mundo pode acessar, é www.valorcoin.com.br. Vai pedir um cadastro muito simples com os seus dados, e-mail e os dados para pagamento da aquisição dos Valorcoins. Mas a gente vê isso muito mais como um investimento. Então, lá na plataforma, na hora que você acessar, vai ter ali todos os impactos positivos que a gente tem como sugestão que as pessoas possam querer causar. Então, a gente colocou ali a geração de emprego e renda, a compensação em resíduos mesmo, né? Então, a gente colocou ali até um índice de... Bom, cada pessoa gera em torno de... acho que, se eu não me engano, o índice que está lá é um apartamento com 3 pessoas gera em torno de 120 quilos por ano de resíduos recicláveis. Então, tem ali uma sugestão de que você pode compensar os seus resíduos, compensar a sua geração de água, né? O CO2, energia e evitar o desmatamento. Então, a gente colocou esses 5 impactos, né, positivos que você pode causar através da aquisição de Valorcoins. A pessoa acessa ali o site, escolhe bem rapidinho qual que é o impacto que ela quer causar, digita os dados dela ali facilmente também e clica em continuar. Daí, com base nisso, a gente vai receber, né, uma mensagem ali da aquisição da sua compensação e a gente vai ter a obrigação de ir atrás da massa equivalente de resíduos recicláveis ao seu impacto. Então, vamos supor, se você quer gerar 3 empregos, como eu disse agora com exemplo, a gente vai ter que retirar por ano do meio ambiente 5 toneladas de material reciclável. Então, se você adquirir o seu impacto ali, quero fazer a geração de 3 empregos, você vai fazer o seu cadastro ali e escolher esse impacto, e isso vai gerar uma pendência de compensação para a Valora. A gente, então, vai fazer todo um trabalho de prospecção em condomínios residenciais, em eventos, em festas de faculdade, se vocês quiserem, para ir atrás de materiais recicláveis que antes não seriam destinados para reciclagem. Porque hoje tem muito disso também. O custo da destinação dos materiais é muito barato para a gente aterrar e dar um destino qualquer. E para reciclagem, a gente quer tornar isso mais fácil, tanto para as pessoas, para os usuários fazerem o descarte e terem essa opção de destinar corretamente os materiais, quanto da facilidade de comunicação mesmo, de saber, olha, meu material foi reciclado sim e está aqui.
E essa pendência de compensação que é gerada na plataforma para a gente gera esse trabalho nosso de prospecção mesmo, de ir atrás de material novo, que é o que a gente chama no mercado aqui de reciclagem de adicionalidade de massa. Porque hoje acontece muito isso também no nosso nicho, né? A gente tem uma certa porcentagem que é reciclável, que está sendo reciclada e sendo reaproveitada nas cooperativas e nas centrais, mas a gente não quer ficar recirculando esse material. A gente quer ir realmente atrás de lugares onde hoje não tem a possibilidade de fazer a reciclagem e trazer esse diferencial, esse serviço novo. Porque só assim a gente vai realmente conseguir também realizar esses impactos que as pessoas estão querendo tanto fazer, né? Então, esse é um novo jeito de pensar aí, que a gente meio que importou um conceito que acontece muito no mercado de energia, que é quando a gente opta, por exemplo, por fazer a gente quer fazer o uso de energias mais sustentáveis. Se você optar por comprar energia solar, muito dificilmente a planta de energia solar vai estar aqui em São Paulo, por exemplo. Ela vai estar em Minas, no Rio, talvez no Nordeste. Energia eólica, a mesma coisa. Ela não vai estar sendo gerada exatamente no mesmo lugar de distribuição. Mas você consegue, dentro da matriz, usar a energia mais sustentável dentro das suas atividades, porque você está adquirindo ela de uma outra fonte. E o Valora Coin nada mais é do que a mesma coisa, só que para o nicho dos resíduos. Então, não necessariamente a gente vai coletar na sua residência, professora, ou na residência de vocês, meninos, mas possivelmente a gente vai chegar lá. Por isso que a gente precisa muito desse engajamento das pessoas, a gente precisa muito do engajamento das empresas que queiram fazer essa diferença, que tenham metas de sustentabilidade, que queiram fazer melhor, ser melhor, né? E trazendo esses impactos positivos para a gente ir atrás dessa massa nova e atender esses lugares onde hoje não tem o processo de compensação. Então, o nosso primeiro MVP que teve com o Valora Coin foi muito legal, que foi um conglomerado de empresas do setor da construção civil, que eles estão interessados em fazer uma melhoria no modo de habitação das pessoas. E eles entenderam que através do Valora Coin a gente gera isso diretamente, porque todo o trabalho que a gente vai fazer de encontrar esse material reciclável vem junto com toda uma parte de comunicação, de engajamento, de treinamento para as pessoas entenderem como descartar corretamente os resíduos. Muita gente não sabe, mas o lixo reciclável, para ele ser realmente reciclado, ele precisa estar limpo e seco, por exemplo. Então, a gente toma um copinho de iogurte ali, às vezes, fica aquele iogurte no fundo. Se você descartar aquilo com o iogurte, vai sujar toda a sua embalagem ali de lixo reciclável, muito provavelmente esse lote ele vai ser rejeitado na recicladora porque ele está sujo, ele está contaminado com resíduo orgânico. Então, a gente precisa ter esses pequenos cuidados também no ponto gerador, né, de educar as pessoas e falar, olha, a melhor forma de você descartar o seu resíduo é assim. E a gente quer daí simplificar e tornar isso de um jeito bem tranquilo para as pessoas entenderem. Porque no fim a gente tem esse conceito de é difícil ser sustentável porque é trabalhoso, né? A gente tem 10 lixeiras aí, a lixeira do plástico, do papel, do metal, do ferro, e não adianta nada, é um caminhão coletando tudo isso junto, gente. Então, não precisa dificultar tanto, sabe? A gente pode agrupar todos os materiais recicláveis em uma lixeira só, por exemplo, mas o lixo orgânico, o rejeito, aquilo que a gente não toca com as mãos, resto de alimentos e tudo mais, precisa ser destinado separadamente. E isso tudo é um trabalho que a gente faz no ponto gerador de trazer esse awareness, de trazer educação, de tentar tocar o coração das pessoas, de trazer todas essas informações que eu estou trazendo aqui para vocês hoje também, para que as pessoas também queiram fazer a diferença junto com a gente, né? A gente precisa, como sociedade, também entender essas questões todas e fazer melhor mesmo. E a gente tem toda uma parte também de treinamento para as equipes de limpeza, né? Os funcionários que trabalham dia e noite aí, às vezes recolhendo nossos resíduos e fazendo, às vezes, uma triagem que é super perigosa. Então, por exemplo, se tem uma embalagem de vidro mal embalada, a pessoa pode se cortar, se machucar. Putz, isso pode gerar uma dor de cabeça imensa, tanto em termos trabalhistas, né, para os pontos onde as pessoas estão contratadas, quanto para a saúde daquela pessoa, né? Então, a gente quer evitar tudo isso e dar a informação que as pessoas precisam para fazer da forma correta. Então a gente treina essas pessoas também. Aí é uma coisa bem simples. Se o lixo ele tá cheirando ruim e tá muito pesado, provavelmente tem material orgânico ali. Porque o lixo reciclável, se vocês repararem na casa de vocês, pega a sacolinha. Ela é bem leve. E se o seu lixo ele tem que estar limpo para ser descartado, ele não vai ter mau cheiro. Então a gente ajuda com tudo isso. A gente faz também toda uma parte de entendimento ali das necessidades do ponto, do evento, do condomínio, para fazer uma organização. Então, qual que vai ser a melhor forma de descartar esses materiais? Porque a gente precisa facilitar isso para os usuários, né? Então,
Vamos organizar em bags, em container, em lixeira? Qual que é a melhor forma? Então, a gente tem todo um estudo, né, uma expertise mesmo aí, junto com os nossos funcionários, com todo mundo que ajuda a gente na Valora, a entender como a gente pode otimizar, então, esse armazenamento, essa parte do descarte para os usuários também. Então, por exemplo, a gente já fez alguns eventos também em parceria com algumas marcas, em shows e tudo mais, e teve uma muito fatídica, assim, que foi legal, que a gente estava ajudando uma marca a recuperar os copos compostáveis. Então, é um outro tipo de reciclagem até, né? Não é nem o padrão da reciclagem que a gente conhece. Mas a necessidade deles era que, durante o evento, todo mundo que consumisse ali a sua bebida naquele copo, que esse copo fosse destinado para reciclagem. E, com base nisso, a gente entendeu que tem um outro viés também, que as pessoas, elas não sabem para onde vai o resíduo. Então, eu pergunto para vocês, alguém sabe, no lugar onde vocês moram, vocês sabem para onde vai o resíduo que vocês descartam? Mínima ideia. Não, né? Também não. Então, ninguém sabe. E aí muita gente se pergunta, poxa, por que eu vou separar meu resíduo se eu nem sei para onde está indo? Então, a gente traz esse dado para as pessoas também. Com o Valora Coin, a gente, então, conseguiu tornar tudo isso muito rastreável. Então, se você tem essa necessidade de fazer a sua compensação, se você tem essa vontade de fazer a diferença e tornar o mundo um lugar melhor, basicamente, né? Através da reciclagem, a gente vai trazer todos os dados que você precisa para realmente conseguir isso. Então, a gente mostra qual foi o condomínio, ou o evento, ou o grande gerador que a gente coletou esse resíduo reciclável, quanto material que a gente retirou daquele ponto, qual foi a data, qual foi a hora, tem toda uma rastreabilidade por trás disso, e para qual foi o destino desse material. Então, qual foi a cooperativa que foi beneficiada por esse material, qual foi a central de triagem que teve que fazer essa separação, ou qual foi o reciclador diretamente, né? Se for um material muito segregadinho, a gente consegue enviar direto para o reciclador, que é o melhor dos mundos. E tudo isso, então, as pessoas vão poder falar, olha, tá aqui. É simples fazer a diferença, sabe? Não é um bicho de 7 cabeças e está sendo feito de um jeito eficiente. Essa é a nossa vontade, é porque a gente quis trazer aí essa inovação através da tecnologia com o Valora Coin. Perfeito. Eu gostaria de saber também agora um pouco do impacto que vocês esperam trazer para a Valora com o Valora Coin. Vários, né? A gente quer virar a maior empresa de reciclagem do mundo. Do Brasil já tá bom por enquanto. Mas acho que o principal impacto que a gente quer mesmo é mostrar que a reciclagem ela é simples, ela pode ser feita de um jeito eficiente e, mais do que isso, ela tem um mercado que é muito, muito próspero mesmo, né? Além da gente ajudar um monte de gente que está aí dentro da cadeia, a gente como empresa quer ser sustentável também. Então, até assim, né, dessa forma, a gente tendo mais pendências de compensação através da nossa plataforma, a gente vai ter que gerar novos empregos na própria Valora. Então, tá aí, meninos, se vocês estão procurando estágio, vem falar com a gente, porque a gente vai precisar de novos talentos. E acho que tudo isso é uma forma também da gente trabalhar a sustentabilidade em todas no seu tripé, né? Então, agindo com benefícios ambientais, trazendo benefícios sociais e sendo economicamente viável, que acho que todo mundo no final do dia precisa pagar as contas e precisa estar feliz também, tendo a prosperidade, né, de tudo isso funcionando. Sim, com certeza. E eu queria saber também um pouco quais são os principais desafios que vocês enxergam para alcançar esses objetivos aí ousados da Valora. São muitos, são muitos mesmo. Acho que o mais difícil é a gente conseguir tocar o coração das pessoas, porque muita gente tem essa necessidade quando a gente fala do público corporativo principalmente, né? Então, hoje as empresas têm metas de sustentabilidade que elas já precisam adereçar e a gente consegue ajudar elas por meio dos nossos projetos. Mas eu acho que entender a fundo mesmo a importância desse trabalho que a gente está fazendo, entender que não é difícil fazer do jeito certo, e que também é muito difícil a gente convencer as pessoas de que isso tem valor, porque no final das contas quem trabalha também nessa área sabe, muita gente fala, mas o meu lixo não tem valor. Pra gente não é nem lixo, é resíduo, é material, é produto. Então é ali que mora a diferença, né? Então a gente precisa abrir os olhos das pessoas, das empresas, a entenderem que o lixo não pode mais existir, gente. Tem destino certo para tudo, sabe? A gente tá em 2022, dá tempo. E acho que um grande desafio que a gente tem, assim, é esse ponto, tanto da comunicação, de tornar claro para as pessoas, de tornar factível,
de mostrar que, putz, a gente está criando uma super tecnologia legal, que usa o blockchain, que usa um monte de... a gente vai emitir uma NFT, são vários termos técnicos e inovadores, né, que são muito recentes, e a gente precisa tornar isso totalmente assimilável para qualquer pessoa que queira fazer um impacto positivo através da reciclagem. E esse também é um baita desafio que a gente tem. E o outro ponto, eu acho que é realmente conseguir fazer essa parte de operações, né? Então, a parte de coleta seletiva mesmo, ir até o ponto, coletar aquele material, levar para um outro lugar. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já trabalha em São Paulo e Belo Horizonte hoje, né? BH é muito diferente, assim, a gente vê. Eles são um pouco mais regionais, então a cidade é menor, é um pouco mais fácil de operacionalizar. São Paulo, por exemplo, que é uma grande metrópole, a gente tem praticamente 4 cidades, né? São as 4 zonas dentro de uma grande cidade. E aí a gente tem muita demanda, às vezes, de regiões onde a gente ainda não consegue atuar, por exemplo, porque a gente não tem um investimento, ou um patrocinador, ou a sustentabilidade financeira mesmo para conseguir chegar lá. A gente quer ajudar, por exemplo, comunidades, às vezes, de baixa renda, mas você também não consegue chegar lá. Então, tem alguns desafios operacionais mesmo, né? De como a gente faz para tornar viável também o nosso modelo de negócio para que a gente atenda ao máximo de pessoas possível. E vocês planejam tomar alguma iniciativa para conscientizar a população sobre a sustentabilidade? A gente já está tentando. Tem diversas ações, né, que a gente faz, tanto internamente quanto para o público. Hoje em dia, como eu disse, está todo mundo muito conectado, então a gente tem um trabalho que a gente tenta fazer muito bom de redes sociais, de trazer informação de um jeito simples, disponibilizando materiais, então e-book de como fazer a separação correta, de como fazer o descarte correto, e-book do que é uma compensação ambiental, porque a gente sabe que são termos, às vezes, que nem todo mundo conhece, ninguém tem a obrigação de saber também, mas todo mundo pode aprender, né? Então, está ali disponível também gratuitamente para as pessoas. A gente faz um trabalho, então, em eventos também, a gente quer trazer isso de uma forma bem tranquila para as pessoas entenderem que é fácil descartar os resíduos, que é possível e que a gente vai ajudar e que a gente vai fazer melhor. E acho que esse é o cerne mesmo, porque através da comunicação é onde a gente consegue transparecer os nossos valores, onde a gente consegue fazer as pessoas entenderem essa missão que a gente tem, né, que é muito, bom, na minha visão é muito nobre, é muito necessária também, né? Com certeza. E é isso, basicamente. Não sei o que mais você quer que fale. Tem vários. Quais expectativas que você vê para quem quer começar a empreender nessa área, para ajudar um pouco os seus futuros concorrentes? Boa pergunta. Não, legal. Eu acho que assim, tem espaço para todo mundo mesmo. A Valora é uma empresa muito colaborativa, então até para os concorrentes que estão ouvindo a gente aí no podcast, contata a gente porque dá certo trabalhar em conjunto, é isso. A gente acredita que realmente todo mundo pode se ajudar, né? Tem muito resíduo que não é reciclado hoje, então assim, a gente não precisa competir, né? A gente pode somar os esforços e realmente trazer esses resultados melhor. Mas uma dica que eu dou, eu acho que é realmente entender como você vai trazer um diferencial para a sociedade e como você vai fazer as pessoas pagarem por isso, que é o grande pulo do gato para quando você está criando uma empresa. Porque por trás disso, quando você está criando uma empresa, tem toda a parte administrativa ali que a gente precisa olhar, né? Tem as folhas de pagamento, tem os investimentos. Então, a gente que teve que trazer o caminhão elétrico, por exemplo, putz, tem toda uma burocracia por trás, o caminhão é importado, então nossa, como que faz a importação da China para o Brasil, como que isso é na alfândega, como eu faço para emplacar esse veículo, quais são os requisitos que ele tem que ter. Então, assim, as pessoas têm que querer estudar muito, têm que ter um conhecimento e uma vontade, e acho que encontrar também os elos, né, as pessoas certas que vão apoiar o seu projeto, que vão te ajudar, seja ajudando a fundar a empresa mesmo, quanto para fazer ela crescer, né, então... startup, quando a gente hoje já está deixando de ser startup porque a gente está tendo bons contratos e tudo mais, mas quando está no comecinho, assim, é muito importante que você tenha os funcionários vestindo a camisa também, então as pessoas têm que acreditar naquilo que elas estão vendendo, né, porque de uma certa forma tudo é uma venda, né, hoje em dia, e com sustentabilidade não dá para ser diferente. E então as pessoas acho que têm que acreditar muito nessa ideia, têm que estar muito alinhados assim com o modelo de negócio que vocês, né, que as pessoas querem criar e trazer aí de inovação. Então basicamente isso, o que você vai trazer de diferencial, como você vai fazer as pessoas pagarem por isso e
a melhor forma que você vai entregar isso. Né? Isso mesmo, o objetivo é muito grande, né? É. E tem espaço para todo mundo aí. Então eu achei muito legal isso que você comentou de não vamos fazer só a gente, vamos se unir e alcançar isso juntos, né? Ai, por favor, gente. O mercado tá aí para isso, né? Pra gente ter trocas. Ele pode ser. A gente fala tanto, né, de economia criativa, de colaboração hoje em dia. Poxa, é isso que a gente precisa no final das contas para a conta fechar mesmo, né? Tá, a pergunta que chegou aqui foi se a gente tem uma equipe focada para marketing, é isso, né? Sim, a gente tem uma equipe focada para marketing. Acho que hoje em dia o marketing é uma área muito estratégica, né, das empresas como um todo, assim, porque é ela que está fazendo essa ponte de comunicação, né, entre as questões internas que a gente elabora com o externo, que é o público, basicamente. Mas a gente, acho que essa é uma outra dica para as startups também. É sempre bom ter uma equipe muito multidisciplinar, porque a startup, ao contrário de grandes corporações, a gente nem sempre tem todos os braços que a gente precisa para fazer acontecer. Então, além do funcionário ter que estar muito motivado, ele precisa ser muito multitarefas. Então, quem vai trabalhar com marketing normalmente vai ter que ter um pezinho nas vendas, vai ter que ter um pezinho nas operações, porque ele vai precisar juntar todas essas peças do quebra-cabeça dentro da empresa para conseguir comunicar. E às vezes falta um pouco mesmo, né, de braço mesmo. Então, o funcionário ele tem que ser um polvo, assim, e para fazer isso dar certo. Mas acho que as principais áreas que a gente tem estruturado, né, desde o zero, assim, é a parte administrativa financeira, a parte de tecnologia, a parte de operações e de comunicação e vendas. E continuando um pouco da pergunta dela, uma das partes mais importantes de criar uma empresa com um viés sustentável é a causa, né? Como que vocês estão trabalhando isso nas redes sociais e na mídia para convencer nós que investir em sustentabilidade é o futuro e é importante investir de repente a mais para isso? Bom, a forma que a gente está investindo para realmente tocar no coração das pessoas acho que tem várias frentes, né, que a gente atua. Um é muito, no momento onde a gente fecha um projeto, a gente conversa muito com todas as pessoas que estão ali envolvidas para elas entenderem a importância do trabalho que a gente está realizando. E antes disso, né, para a pessoa tomar essa decisão, realmente a gente tem uma atuação muito forte no marketing virtual, então nas nossas redes sociais, e-mail marketing, enfim, flyers, eventos, tem muito do boca a boca também, né? Acaba que as pessoas vão se conhecendo, a gente vai divulgando isso em eventos da área e tudo mais. E a forma como a gente tenta comunicar isso é realmente mostrando todos esses diferenciais e todos os valores. Tem uma questão também que dentro da Valora a gente se preocupa muito e acho que também é uma grande sacada para quem trabalha com empreendedorismo, que é você entender qual que é a dor daquela pessoa e como você pode genuinamente ajudar ela a sanar essa dor. Não a dor física, tá? Mas, enfim. E até mesmo enxergar essa dor que muitas vezes passa despercebida no nosso dia a dia, né? Que é ser mais sustentável. Porque Exato. a gente enxerga os impactos e cada vez mais a gente vai estar vendo isso no nosso dia a dia, mas eles ainda são poucos perto do que tem por vir se a gente continuar nesse ritmo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso que é o principal. E muitas vezes a pessoa ela tem a dor e ela não sabe, que é isso que você falou. E acho que abrir os olhos dela ali é um motivador pra gente também dentro da nossa comunicação para realmente trazer valor daí, né? Porque acho que isso que é o principal. Quem não entender o valor do seu negócio não vai querer e não vai ter essa necessidade e não vai em frente. E tudo bem também, né? Por isso que tem outras alternativas de mercado também. E pra gente tá tudo certo. Perfeito. Entendemos. E uma questão que você falou que vocês foram acelerados no ano de 2021, não é? Isso. Muitas pessoas acabam não sabendo que a importância que tem para a startup. Muitas vezes ela coloca todo o dinheiro ou ela vai ter que arrumar todos os profissionais inicialmente e muitas vezes não é assim. Você acaba tendo que receber dicas, ajudas. Então, fala um pouquinho da importância do processo de aceleramento, como funcionou um pouco para o público em geral entender. Sim, é um processo que é muito importante, que eu recomendo também a todos os empreendedores. Na Valora funcionou mais ou menos assim, a gente abriu a empresa, fez uma captação, então abriu para investimento numa rodada interna, né, para Family, Friends and Fools, que a gente brinca do inglês, que é família, amigos e os bobos que acreditam no seu negócio, que é só uma ideia. E com essa captação foi quando a gente realmente conseguiu investir na nossa equipe, né? Então a gente fez a contratação do pessoal de marketing, fez a contratação do pessoal operacional, da equipe comercial, porque daí sim você começa a ganhar essa escala. E foi aí que a gente entrou para o processo. A gente teve 2 etapas de aceleração, na verdade. A gente participou primeiro do processo de aceleração de ideação, que é quando você está com a ideia do que a sua empresa pode ser,
para você validar se essa ideia realmente vai funcionar. E com isso a gente não tinha equipe, não tinha nada, era realmente o zero ali, o básico, startups para dummies. E com isso a gente, validando a ideia, participou do processo de aceleração para justamente conseguir ganhar mercado. Então, acho que esses 2 momentos foram muito importantes. Um, para a gente realmente testar se a nossa ideia era viável, saber qual que era o mercado, criar a forma como a gente ia monetizar. Então, poxa, como que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso e se sustentar? Como que as pessoas vão ver o valor daquilo que a gente está fazendo? E tudo isso é um processo muito rico, né? Porque você tem muitas informações para desenhar a sua persona, para você conhecer o seu mercado, desenhar quem que vai ser o seu público-alvo, saber como você vai comunicar tudo isso para as pessoas, saber quais vão ser as suas estratégias de vendas, de financeiro e tudo mais. E isso já te dá uma bagagem inicial. E depois disso, quando você começa com os seus primeiros funcionários, que você precisa estruturar a equipe, o processo de aceleração daí de tração, né, que chama, foi muito bom também, porque a gente conseguiu formar e equalizar um pouco a equipe ali numa base, né, geral, onde todo mundo estava no mesmo patamar, para aí sim crescer. Quem trabalha com startup e inovação hoje sabe que é difícil, às vezes, a gente deixar claro até o nosso modelo de negócio dentro da empresa. Então, quanto mais para vender isso, né? E o processo de aceleração, ele é muito bom por conta disso. Ele te traz todas as ferramentas que você precisa para se conversar internamente, organizar a casa, vamos dizer assim, quanto para você levar todas as informações daquilo que você está criando para o mercado, seja para os investidores, seja para suas prospecções empresariais, comerciais, enfim, como for. E por isso foi muito importante, assim, eu acho. Vocês já participaram de algum... Já viram como funciona um processo de aceleração? Já foi acelerado pela AdSampa, não sei se você já ouviu falar. Foi o programa que a gente participou. Vocês participaram da AdSampa? Uhum. Ah, legal. A gente acabou ganhando, então foi um programa que foi muito benéfico pra gente, pra mim, pra Sim. minha startup. E, de fato, um processo de aceleração muda tudo, não só pelo dinheiro que é injetado, Exato. mas pelas dicas que são dadas, que até valem muito mais que o próprio dinheiro em si. Porque você tem acesso ali a mentores, a uma coisa que a gente acha que a gente não precisa mais, né, de ter esse conhecimento, assim, externo, mas é muito, muito importante, assim, para você realmente validar tudo aquilo que você está pensando. Às vezes chega alguém com um insight que você fala, putz, por que eu não pensei nisso antes, sabe? E facilita muito até a própria parte de desenvolvimento, né, da empresa em si. Perfeito. Uma dúvida. Você estava falando desse processo de tokenização da marca. A marca está há quanto tempo no mercado, e esse processo se deu por questões também de captação e expansão, porque é uma forma de você promover a marca nesse universo que tem token de tanta coisa, né? Sim. Carbono zero, enfim. A ideia central além de entrar nesse universo, é captação também para expansão, não só a nível Brasil, como você mesmo disse, mas Sim. nível mundial. E, por enquanto, isso está bem restrito, está bem fechado, bem interno, ou isso vocês vão abrir para o mercado geral e comercialização do token de vocês? Sim. Bom, a marca tá aí há algum tempo já, né? Desde o comecinho a gente, pelo menos na Valora, se preocupa a fazer tudo muito certinho também. Então, teve um processo de... quem abre empresa sabe, de você fazer o CNPJ, cadastrar sua marca, trazer o site, ter o domínio. Tem todo um passo a passo ali que eu não vou saber falar em detalhes, tá? Mas que é muito chato para deixar em questão. exato. Para estar funcionando direito toma muito tempo. Mas que funciona. Depois disso, a gente começou a também procurar validações externas. Então, a Valora hoje é uma empresa com a certificação B, que é o sistema B é um grande sistema que valida as empresas que trabalham com sustentabilidade, que tem esse viés socioambiental muito forte. E a empresa precisa preencher uma série de requisitos bem complicados ali, tanto em termos financeiros quanto em termos de resultados sociais. Porque tudo isso também traz uma validação, né? Uma coisa um pouco mais... Realmente a empresa está estruturada para fazer diferente, sabe? E com essa parte da tecnologia, da tokenização, o pessoal da tecnologia talvez me mate aqui que eu tô falando disso, mas enfim, vou tentar, tá? Que basicamente o que a gente quer fazer é trazer um módulo de rastreabilidade dos nossos processos, vamos dizer. A gente quer então tornar a informação transparente, auditável
imutável, ninguém vai poder chegar pra gente e falar, isso não foi reciclável. A gente vai falar, a pessoa vai poder falar, não vai ser a gente que vai falar. A pessoa vai poder falar, foi sim, porque tá aqui. E nisso eu acho que a tecnologia ajudou muito, né, com a chegada do blockchain, com a chegada dos tokens digitais, por conta disso. Quando a gente está realmente trazendo todos esses dados de informações da nossa operação para dentro de um banco de dados que está lastreado aí no blockchain, que é imutável, que ninguém consegue adicionar uma informação que não é verdadeira ali, tudo isso se torna muito verídico. Então, eu acredito muito e eu tenho certeza que o mercado vai ver muito valor nisso. E o porquê da gente ter criado a plataforma como um acesso para todo mundo, tanto para empresas quanto para pessoas, aí é uma coisa que a gente quer fazer uma disrupção de mercado. Dentro também do mercado de reciclagem tem uma coisa que as coisas se conversam muito, né? Então, quando a gente recicla, a gente gera um crédito de logística reversa, um crédito de reciclagem de materiais. Muitas empresas elas têm a necessidade de comprovar isso por uma série de leis e requisitos estaduais aí, de que elas estão investindo em projetos de reciclagem através de logística reversa, através de projetos estruturantes. E as pessoas que vão comprar o Valora Coin, por exemplo, por elas terem essa rastreabilidade tokenizada, né, a gente vai emitir uma NFT, que é um token não fungível, que chama. Que nada mais é do que um contrato digital explicando tudo isso que eu falei agora, né, de onde a gente coletou o material reciclável, para onde a gente levou, quanto foi, quando foi. A gente entende que as empresas que têm essa necessidade vão poder adquirir isso, tanto entre si, né, quanto das próprias pessoas. Então, se eu, como Marcela, tô muito afim de gerar o meu impacto, vou lá, compro 1 milhão de Valora Coins. Isso vai gerar uma pendência de compensação para a Valora fazer a coleta seletiva. Através dessa coleta, a gente vai gerar todo esse banco de dados que vai ser colocado, né, imputado dentro de um NFT. Esse NFT ele vai ser colecionável, vamos dizer assim, e eventualmente a gente entende que as marcas e empresas vão querer comprar esse NFT das pessoas e empresas de mim, Marcela, que juntei isso através dos meus impactos, porque justamente elas têm essa obrigação. Então acho que a gente tenta realmente trazer o valor aí em tudo que a gente está fazendo, né? E com com as suas perguntas acho que não foi diferente. Bom, você acabou de nos explicar melhor esse funcionamento do mercado de moedas, né? E os benefícios? Exato, esse é um ponto-chave também. Hoje, como a plataforma, a gente está no que a gente chama de soft start, que é a gente está realmente testando as primeiras compras, viabilizando, vendo quais são os bugs que dão, porque quem trabalha com tecnologia sabe, na prática ali tá tudo lindo. A primeira pessoa que vai comprar, pumba, o site sai do ar e acontece um monte de coisa. Não foi o nosso caso, mas enfim, a gente precisa primeiro testar isso com alguns usuários para validar, para depois a gente abrir para o mercado mesmo, né? E a gente entende que as pessoas elas buscam benefício no momento que elas vão fazer um investimento, seja em prol de uma causa ambiental, seja para qualquer outra coisa que elas vão adquirir. E a gente então está estruturando todo um plano de benefícios mesmo, e um processo meio gamificado, assim, para as pessoas quererem adquirir mais Valora Coins. Então, hoje, por exemplo, se você for lá adquirir, a cada trimestre, se eu não me engano, a gente vai sortear uma viagem para Fernando de Noronha. Então, querendo ou não, é um baita benefício, né? E a gente então está estruturando e buscando também marcas e parceiros, programas de benefícios que queiram entrar aí para dentro desse hall de oportunidades, para trazer também os benefícios para as pessoas, né? Porque acho que isso que é legal também. A gente consegue criar um giro aí, né, de mercado mesmo e de alternativas muito importante. Uma outra tecnologia, por exemplo, que a gente desenvolveu que tem a ver, a gente criou uma plataforma paralela, que é a plataforma do Compra Compensada. Então, a gente tem ali um programa de diversas lojas que estão cadastradas dentro do banco de dados ali da Valora, que toda vez que você vai comprar ali naquela loja, se você instala um plugin da Compra Compensada, a gente, a cada R$50 em compra, coleta 1 quilo de material reciclável. Então, é uma forma que a gente encontrou, por exemplo, e isso não altera nada o valor do produto, tá? Não altera nenhuma promoção, você não paga um centavo a mais por causa disso, tá? E essa foi uma forma que a gente encontrou de compensar os impactos das nossas compras online, por exemplo, onde a gente tem a embalagem do transporte, enfim, e tudo mais. Então, tudo isso a gente quer realmente trazer esses impactos e esses benefícios de uma forma que as pessoas entendam que elas podem ser bonificadas também de alguma forma por estarem fazendo essa escolha junto com a gente.
E é uma parte bem difícil de estruturar, viu? Encontrar parceria, aí marcas, fica a dica aí, quem tá ouvindo a gente. Programas de fidelização, né? Porque não é só a promessa do investimento na moeda, né? Que pode ser também, né? Daqui a pouco você fica com esses valor coins e isso vai ser negociado. Exato. Né? A gente já tem toda uma discussão de compensação, crédito de carbono, isso vem, né, de algumas décadas e tende em algum momento a se estabilizar, né, a se concretizar de alguma forma, né? Sim. Vocês já estão fazendo isso, né? Essa inovação que vocês estão apresentando aqui. Exato. Né? Eu tenho uma dúvida agora para vocês, posso? Se vocês fossem escolher um impacto ambiental, se vocês fossem adquirir valor coins com a gente, qual é o impacto que vocês gostariam de mitigar? Água. Você gostaria de fazer a economia de água? Assim, na verdade é uma coisa meio sentimental minha, porque eu gasto água demais. 4, 5 banhos ao dia, então eu fico olhando para aquilo, eu fico com pena. Você tá precisando compensar um pouco. 4 a 5? Ó, já vai ter que comprar quantos valoracões aí? Ixi, põe lá no site que vai te dar a recomendação. Se eu fosse ter que escolher é diminuir a emissão de CO2, né? Tentar compensar isso, porque eu acho que é uma das principais preocupações da indústria atualmente. E, enfim, efeito estufa, a gente cada vez mais vendo os resultados disso e eu, como jovem, também me preocupa demais e eu quero fazer a diferença nisso. Exato. E você, professor? Eu queria o emprego, que me dói ver, né, as pessoas ainda precisando com a carrocinha, né? E acho que para quem não entende, né, a ideia é tirar essas pessoas da rua e colocar dentro de um espaço formal, com Exato. emprego formal, né? Então acho que essa parte ela toca muito até pela condição que a gente vive hoje, né? Sim, e isso é muito legal, né? Porque por trás de todo o fluxo que a gente tem aí tecnológico, tem essa parte operacional onde a gente pode trazer muitos atores. Então, a gente vê que o mercado tem essa necessidade, quer fazer a inclusão de catador, quer fazer o beneficiamento das cooperativas. E a gente, como tanto a parte operadora quanto a parte beneficiadora disso, quer impulsionar o trabalho dessas pessoas também. Então, a Valora não precisa ser a empresa que vai fazer a coleta. Pode ser a cooperativa, pode ser o catador. Contanto que ele tenha ali, preencha, né, os requisitos, que a gente consiga bonificar ele financeiramente mesmo falando, pagando por um serviço ambiental que ele está fazendo ali, né, que não é remunerado hoje. Então, acho que essa é uma grande oportunidade. Essa parte é muito importante porque traz um viés social também que eu nem imaginava que a Valora Exato. tinha. Exato. Não, e fora todo o resto, né, que com isso a gente vai ajudar nas crises climáticas aí que a gente está tendo, para o nosso querido aqui poder tomar 5 banhos por dia. A gente falou, né, a gente questionou sobre a importância para a Valora. Pela tecnologia, é a automação, a automatização Exato. dos processos. Então, você consegue vender pelo que mesmo você exemplificou. Alguém pode, em outros estados, né, no Acre, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, a pessoa pode comprar o Valoracoin e independentemente, porque o resíduo está em qualquer lugar, né? A compensação ela vai ser em qualquer lugar, o emprego gerado vai ser em algum lugar, né? E a tecnologia então vai automatizar esses processos, né? E você tem a confiabilidade. Eu particularmente eu tenho muita, assim, eu preciso confiar de que aquilo realmente está indo para o destino correto. E o Valoracoin traz isso, essa questão da rastreabilidade. Então, eu vou conseguir enxergar, né, de forma comprovada, como você também falou. Isso. Opa, então eu confio nesse processo, eu sei que vai funcionar, né? Então, acho que isso é muito importante, né? O benefício para a empresa em relação à possibilidade, né, de vocês crescerem de modo sustentável, né, economicamente. E para quem está, especialmente para o consumidor final, né, para o B2C, é o lado da confiança. De você passar essa confiança de que aquilo de fato vai ser feito, onde vai ser feito, né, como vai ser feito. E para as empresas também, né? Porque elas adquirindo o Valoracoin, por exemplo, elas podem reportar esses resultados nos reportes de ESG delas. Isso tudo entra como realmente indicadores de sustentabilidade, né? Então serve para realmente para os dois lados.
E isso é muito legal mesmo, essa parte que você mencionou da automatização, né? Acho que é realmente uma coisa que a gente está querendo fazer mesmo. Que bom que você viu isso. Legal. Nem fui eu que falei. E como professor da área de operações, como você falou agora, né? Você vai ter os indicadores sendo de forma confiável, Isso. né? Vou acreditar naqueles números, né? Pois Além é. disso, também é muito interessante vocês fecharem o ciclo, assim, tornando o negócio sustentável e escalar para ser fantástico para Valora como negócio, esse Valora Coin também. Exato, exato. Eu acho que isso é um grande diferencial nosso também, assim, porque a gente foi criado num momento onde a gente tem muitos projetos e ideias para tornar a economia mais circular, mas ainda a gente está patinando muito nesse assunto. Uhum. Então, essa ideia de fechar o ciclo está realmente dentro aí do nosso sangue Sim. como empresa, porque para a gente é muito importante isso, né? Onde a gente vai realmente valora vendo disso, né? De valorizar, de trazer valor, e o A é o diferencial. Então, né? Trazer valor de uma forma diferente. E acho que com a economia circular é como a gente vai conseguir chegar lá, pessoal. Eu acredito muito nisso. Posso fazer mais uma pergunta, professor? Claro. É aí que entra muito uma questão de cultura social. Por exemplo, a pergunta que você fez, e ele falou que carbono, né? Ele falou água, mas quando você vive em grandes centros, né? Você tem essa mentalidade, porque você tem muita poluição, você tem muitas vezes falta d'água, ou a qualidade da água inferior. Mas para aquele indivíduo que também produz lixo, mas que mora numa cidade do interior, que talvez ele não tenha essa convivência direta com a poluição, né? Ou com a falta d'água, com a qualidade d'água, a mentalidade dele é um pouco diferente da mentalidade de quem está no grande centro. Sim. E como que a Valora consegue mostrar para esse indivíduo também que ele pode fazer a diferença, né? Lá naquela cidadezinha, porque ele também produz. Como que a Valora trabalha isso? Nos grandes e nos pequenos centros? Sim, é bem diferente mesmo. Essa questão cultural é muito forte, principalmente no Brasil, que é um país continental. Então, putz, aqui a gente tem uma mentalidade. No Nordeste, às vezes, é outra. No Centro-Oeste, às vezes, é outra. São muitas características. Mas acho que o ponto comum de todo mundo é que, bom, eu não sei se 100%, mas eu diria que quase 100% das pessoas têm acesso aos bens de consumo. Então, todo mundo já comprou uma garrafinha PET, ou todo mundo já comprou um pacotinho de salgadinho ou de alguma coisa. E isso é resíduo. Então, a gente vai recuperar esse resíduo. E eu acho que nessas cidades menores, talvez um pouco mais afastadas, a gente pode ter um grande aliado que é o poder público, né? Então, esse investimento ele pode vir através das prefeituras, através de incentivos políticos mesmo, né? Para a gente conseguir viabilizar isso lá, porque acho que tem isso também, a gente tem o pé no chão de que a gente não vai atingir 100% da população, né? Não tem como, é inviável, mas a gente quer mostrar o valor disso para o máximo de pessoas possível. E realmente é um trabalho de formiguinha, assim, que tem que ser feito de uma forma muito ágil, porque é um assunto para ontem, né? Ainda tem muitos desafios, né? Da consciência ambiental, da consciência social, né? Das condições dessas pessoas. As gerações. Sim, das gerações, exato. Mas é até bom a gente ver, assim, que os trabalhos que a gente faz com o público, principalmente, muitas vezes essa questão da sustentabilidade, ela vem dos filhos para os pais. Então, a criançada, principalmente, né? Que hoje em dia tem um pouco mais desse assunto na sala de aula, mesmo nas escolas, às vezes traz isso para os pais para dentro de casa, mas pai, não joga isso aqui, sabe? Isso não é reciclável, pô. Daí a pessoa fala, é verdade, ó, a Valora falou, sabe? Então tem isso também, é legal. O que alimenta a esperança de que a gente só espera que seja mais rápido, né? Mas que uma hora vai ter que girar, né? Funcionar. Sim. Particularmente, né, quando me formei em engenharia elétrica na década de 90, a gente não imaginava que teria todo o parque tecnológico de energia eólica, solar, como a gente vê hoje. Então, são 25 anos, 27 anos, né? Então, a gente só espera que eu sei que vai acontecer, só
A gente só espera que seja rápido, né? Sim. Eu tô até puxando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como foi o nosso trabalho, né? Que eu acho que é legal trazer em dados também. Deixa eu tentar abrir. Eu queria trazer os impactos socioambientais que a gente gerou em 2022, que foi um ano onde a gente realmente conseguiu crescer as nossas operações e, enfim, mostrar... Estabilizar a sua empresa, né? Mostrar o trabalho que a gente estava fazendo é realmente diferente, né? Então, primeiro que eu acho que é isso, a gente teve diversos programas de recuperação específicos de embalagens, então a gente não trabalha só com embalagens convencional, né? Plástico, papel, blá, blá, blá. A gente trabalhou, por exemplo, com as figurinhas da Copa do Mundo, que é um resíduo muito específico, muito pontual, né? Gerado ali na época do fervo ali da Copa. A gente trabalha com a recuperação de cápsulas de café, a gente trabalha com materiais bem específicos, às vezes, também, que estão aí dentro do rol dos resíduos sólidos urbanos. Mas, basicamente, para vocês terem noção de impactos ambientais, né, socioambientais, a gente conseguiu fazer... foram 1.440 árvores mantidas na natureza, deixadas de serem derrubadas, 7.000 metros cúbicos economizados de água, 288 megawatts economizados de energia, 4.650 metros cúbicos evitados de serem despejados em aterros sanitários, 140 toneladas de CO2 deixados de emitir e 50 novos postos de trabalho diretamente ou indiretamente dentro do nosso modelo de negócio. Isso em um ano de trabalho onde a empresa não estava 100% escalada, né? Então, você vê que o potencial disso é realmente muito, muito, muito grande. Legal. Então, números que cada vez mais esperando se escalem, né? Isso tem que ser megalomaníaco. Marcela, muito obrigado mesmo por nos trazer todo esse caso de inovação tecnológica, o Valora Coin, como vai funcionar, como está funcionando, qual é a visão de futuro, os benefícios. Desejamos muito sucesso nesse lançamento, nos próximos passos do Valora Coin, da Valora. Espero revê-la nesse canal em breve para nos contar como é que está evoluindo aqui, né? Mas nos nossos próximos NinoCast. Obrigado a você que nos assistiu até aqui. Dê um like no nosso canal, compartilhe nas suas redes sociais, siga-nos no nosso Instagram, nino.kaizen. Muito obrigado Felipe, muito obrigado Murilo, muito obrigado mais uma vez Marcela, parabéns. Obrigada. E Eu que até a agradeço a próxima. oportunidade, espero que tenha sido uma conversa aí que inspire muitos futuros talentos que vão entrar aí no mercado de trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês mais uma vez. Com certeza, e a gente espera de novo te encontrar num estágio diferente em que a Valora já vai ter conquistado muito do que ela almeja aí. É isso aí, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado.